Jorge Forjás é reconhecido como uma das figuras mais relevantes da genealogia contemporânea. Começou por dar destaque às genealogias da Ilha Terceira, permitindo conhecer as raízes e antepassados de toda a gente. Eu costumo dizer, não estão lá toda a gente, mas estão antepassados de toda a gente. E quando você abre um livro e encontra lá o nome do seu bisavô, do seu trisavô, a partir daí estão todos para cima, para trás, não é? E de repente vê que o seu trisavô, afinal, tem 4 irmãos. E que os 4 irmãos têm descendentes. E olha isto, afinal, é o seu colega de escola, é o seu vizinho que vai comprar tabaco na mesma loja. Afinal, somos todos mais ou menos parentes. Uns, muito afastados, já perderam essa noção. E, sobretudo, perde-se a noção de parentesco quando as pessoas se afastam. Um está aqui, o outro vai para o Algarve, daqui a 2 gerações já não sabem nada. Quando se mantém na mesma terra, continuam-se sempre a tratar Porto Martins ou na Ribeirinha, a prima, já nem sequer sabem como é que são primos. Já são primos muito afastados, mas como continuam sempre a tratar-se por primos de geração após geração, continuam sempre a ser primos. E isto dá uma sensação de clã, de fato, dos escoceses, de pertencer a um grupo. Eu sou Barcelos, eu sou Machado, eu sou Evangelho, eu sou Parreira é da Ribeirinha, Evangelho é da Ribeirinha, Tosta é da Ribeirinha. Eu dou a lista todos os nomes da Terceira e digo-lhe que freguesia que essa gente é toda. E se algum me enganar, ele próprio é o primeiro a corrigir. Porquê? Porque tem uma ligação às suas raízes, que ele não quer perder, estima saber mais, e depois de encontrar, que é a minha experiência que me diz isto, depois de encontrar seus nomes, os seus filhos, os seus netos, os seus primos num livro, aí há uma ligação à terra extraordinária. Desde cedo desenvolveu este trabalho, mas acima de tudo esta paixão. Hoje com uma obra vasta que distingue-se pela sua dedicação constante e pelo brilho profissional assente na ética de investigação, onde sempre colocou a verdade histórica acima de qualquer conveniência. Todo o genealogista que conheço começa sempre a sua terra. Seja na Terceira, seja em Bragança, seja no Algarve. Começa pela sua terra, começa aqui e tal. Depois arranja uma namorada e começa a fazer a terra da namorada. Se ele, ao longo da vida, ter 7 ou 8 namoradas, aumenta o volume da genealogia. Sabe? E é um pouco o que acontece na realidade. Sabe? É que as pessoas começam isto sempre quase como uma brincadeira. Eu comecei com 15 anos. Sabe? Perguntar como é que se chama o meu pai, como é que se chama o meu avô, não sei o quê. Perguntar ao meu pai, o meu pai lá me dizia, eu tomava umas notas e tal, mas era só assim uma brincadeira. Depois a brincadeira foi crescendo. Não ia sair da Ilha Terceira, mas os olhos foram-se abrindo e foi correndo atrás do que desejava. O seu percurso foi feito de viagens, pesquisas exaustivas e curiosidade. Acabou por estudar as identidades e as diferentes gerações das famílias do antigo Império Português. Um estudo que deixa um contributo essencial. Eu, quando comecei, nunca imaginei que ia fazer as famílias do Império Português. Aliás, outro dia, numa entrevista ao Diário em Soares, digo isso, sou uma pessoa doida que se sentava numa cadeira a dizer vou fazer as famílias do Império todo. Não, era impossível. Acontece que, por razões privadas, fui parar a Macau. Bom, e já nessa altura eu estava aqui metido nas genealogias da Ilha Terceira, que era o meu propósito de vida era fazer as genealogias da Terceira e mais nada. Eu vivia cá, fazia isto e pronto. E com isso me entretinha. Levei comigo os meus apontamentos para Macau e só que a partir de uma certa altura já não tinha nada para fazer em termos de investigação histórica. E então comecei a pensar, bom, vamos lá ver o que é sobre Macau. Foi o princípio. Fiz Macau e depois ao fazer Macau vi que muita gente da Índia ia para Macau. Então também vou a Goa, já agora ver o que é que falta em Macau para completar as duas coisas. E depois vejo que a gente de Goa também ia para Moçambique, para o outro lado do Índico. Então, agora também vou a Moçambique para completar. Isto é tudo uma cadeia, está tudo ligado. Depois de Moçambique, Angola, depois de Angola, São Tomé e Príncipe, e depois fui subindo. Cabo Verde, Guiné, Açores já estava. Tinha estado no norte da África e na embaixada, fui funcionário da embaixada durante uns anos em Rabat, e fiz Tanger e Ceuta, que também já é um outro império, um império mais antigo, não é? Mas com uma presença portuguesa muito forte. E pronto, e quando dei por mim, tinha feito o Império. Mas foi assim um bocadinho produto do acaso, não foi uma coisa concebida. Se fosse uma coisa concebida, obviamente tinha desistido logo à nascença, porque estão aqui 40 anos de trabalho. 40 anos de trabalho, dezenas de viagens, sabe, pelo mundo inteiro, sabe? Centenas de dias fora de casa, em circunstâncias, algumas delas bastante difíceis, que dava para fazer assim uns programas cómicos
os pormenores dessa vida Moçambique, norte de Moçambique, as ilhas perdidas ao pé de Zanzibar, na Índia, pelo meio da Índia, Goa, Damão, Dio, sei lá, por todos os lados, porque em todos os lados havia um português. Um prazer que sentiu ao fazer este trabalho ao longo do tempo, com muitas histórias que ficam, uma vida dedicada ao conhecimento e investigação. Betancourt é o nome que talvez hoje nos Açores é mais comum a todas as ilhas. Porque a gente, por exemplo, você vai para São Miguel, Botelho, Viveiros, Câmara, sei lá, há muitos, Raposo, são muitos nomes de São Miguel, Quental e tal. Depois já aqui na terceira é os Machados, Fagundes, Evangelho, Barcelos, Forjás, por exemplo, não é muito porque é uma família relativamente pequena, mas é da terceira. A terceira é de Faial também, por acaso. Mas quer dizer, cada ilha tem as suas características. Só de olhar para um nome, é quase que lhe pode dizer, olha, o pai deste é de São Miguel e a mãe é de São Jorge. Só de olhar para o nome. Pode falhar, como é evidente, até porque as pessoas migram, andam de um lado para o outro. Mas antigamente não andavam. As pessoas passavam séculos na mesma freguesia, a casar uns com os outros. Agora, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, é apresentada a sua nova coleção, Genealogias da Madeira e Porto Santo. São 10 volumes, também eles com ligações aos Açores e até aos antepassados de Jorge Forjás, através de Teotónio de Ornelas. É o resultado de um levantamento genealógico que atravessa séculos de história, desde o século XV ao século XXI. Todos os Ornelas que são aqui da terceira, havia 2 irmãos na Madeira, o Álvaro de Ornelas e o João de Ornelas. O Álvaro de Ornelas é antepassado de todos os Ornelas da Madeira. O João de Ornelas é antepassado de todos os Ornelas da terceira. O lado da praia, todo o norte da Ita. Eu próprio sou Ornelas, quer dizer, metade das pessoas que estão aqui na sala devem ser Ornelas. Vocês, se calhar, são Ornelas, é só questão de ir por aí assim, não é? Câmaras. Câmara é um apelido que não é muito comum nos Açores, mas em São Miguel é muito comum. Todos os câmaras vêm da Madeira. Vasconcelos, Madeira. Spínoas, que na Graciosa se escreve Spínoa, aportuguesaram o nome. Os Spínoas são italianos, vieram da Madeira. Ou seja, no princípio, as pessoas foram subindo, curiosamente, das Canárias para a Madeira e das Madeiras para os Açores, e depois estas ilhas espalharam-se pelo mundo. Celebramos a vida e o trabalho de quem sempre fez uma análise rigorosa de todas as fontes e documentação. Fica demonstrada a importância da genealogia, mas também a preocupação em que os jovens possam continuar o interesse por esta área, que permite conectar o passado, o presente e futuro, ajudando as pessoas a compreenderem melhor as suas origens e a preservarem a sua história. Os jovens provavelmente nem sequer sabem que existe esse trabalho. Provavelmente a palavra genealogia não lhe diz nada, pela simples razão que ninguém lhes ensina. Para lhe dar um exemplo, eu estive em São Tomé e Príncipe, estive lá, publiquei um livro sobre as famílias de São Tomé e Príncipe. Enquanto lá estava, havia uma senhora dos Açores que vivia lá, que era professora, que era casada com um Silva, que fazia um programa de televisão chamado Na Roça com os Tachos, que eram os programas de culinária são tomense. Bom, e essa senhora vivia lá, e ela era professora do ciclo. E veio-me perguntar se eu não queria fazer uma palestrazinha para os miúdos, 12, 13 anos. Então, vamos lá. Ela tinha 50 minutos, era uma aula. Era uma turma de 40 alunos. Tudo, 12 anos, não sei o quê. Bom, e eu pensei, vou agora encher aqui 50 minutos com conversa, coitadinhos. Um calor, eu estava ensopado. Eles não estavam tanto, estavam habituados. Ao fim de 50 minutos, eu disse, bom, nosso tempo terminou. Disse, mas já terminou, mas não pode continuar. E eles olharam para a professora e a professora disse, podem, vocês agora têm mais 1 hora livre, se quiserem. Tiveram 2 horas. Fizeram 2 horas a ouvir, todos queriam saber tudo. Queriam saber, achei-me isto, achei-me aquilo, achei-me aquilo, como é que... Só houve um a quem não soube responder. Que tudo aquilo era mais ou menos escurinho, mas natural em Cabo Verde, não é? Em São Tomé. Depois tinha uma loira muito clarinha. Mas a loira muito clarinha é ucraniana. Agora também temos ucranianos em toda a parte, não é? Esse eu não soube responder. Qual era a dúvida dela, não era? Todos os outros com nomes portugueses, se forem nomes africanos, eu também já não sei, mas com nomes portugueses, e não imagina o entusiasmo deles. E então depois foram para casa, levaram um trabalho de casa, que era perguntar aos pais o nome dos avós, não sei o quê, para trazer à professora, que a professora depois me deu cópia desses trabalhinhos. É assim que começa. E isso,
faz com que as pessoas mergulhem melhor nas suas raízes, na terra, percebe? Na terra a que pertencem, o sentimento de pertença. Percebe? E o nome não é um número, porque no dia em que for um número, eu vou ser o 1, eu vou ser o 2, eu sou o 3. E eu também respondo. Se me chamarem 3, eu digo que sou eu. Pior é que pode haver outros 3 perto, não é? Mas quer dizer, o nome é uma coisa muito identificante, percebe? Identifica a pessoa. Portanto, as pessoas quando constroem os nomes, não me importa, não quero saber, não sei o quê e tal. É uma pena, porque ao deitar fora às vezes um apelido ou outro, percebe? Ou até esquecer, por exemplo, nomes próprios que são tradicionais em certas famílias. Portanto, a família é Maria de Lourdes, outra família é Maria da Conceição, outra família é o Manuel. Hoje em dia não há Manuéis nem Marias da Conceição. São nomes que desaparecem em nome dos nomes das telenovelas, das tradições, do Brasil, da América, não sei mais que. Ora, cada terra tem as suas especificidades. E é bom que cada um se agarre às suas, não é só vinho de cheiro, touradas e cerveja, é também os nomes. Neste dia especial, através da editora Letras Lavadas, foi feita uma homenagem a Jorge Forjás ao oferecer estes 10 volumes reunidos num só livro de grande dimensão. Uma inovação que perpetua na memória o trabalho deste homem como forma de agradecimento pelo contributo deixado aos Açores e até ao mundo.